Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a esta reunião da Seichonoye. Que bom estar aqui com vocês, com muita alegria que vamos estudar mais sobre o ensinamento da Seichonoye. Meu nome é Mário Gabriel. O tema de hoje é extremamente importante porque nós vamos falar sobre sustentabilidade. Okay? Para isso, eu vou utilizar este livro aqui, Caminho da Paz pela Fé, livro Caminho da Paz pela Fé, como um livro-texto, como um livro, aliás, será como um livro de apoio. Okay? Este será mais um livro de apoio. Porque o livro-texto mesmo eu vou utilizar o Canto em Louvor à Natureza. Hoje vocês verão que nós vamos estudar sobre a oração que antecede o canto propriamente dito, né? Esta oração, ela está na página, deixa eu ver a página aqui, na página número 1, né, do Canto em Louvor à Natureza, e a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Eu espero que todos vocês se encontrem muito bem, que estejam todos aí em paz, felizes e, sobre todas as coisas, com muita saúde. É nos tempos de hoje, onde ainda nós estamos, né, tomando cuidados intensos para não contagiar com o vírus do coronavírus, né, onde todos os protocolos estamos... Bom, eu procuro seguir 100% os protocolos recomendados aí pelas nossas autoridades. Eu espero que você também. Mas quem diria, não é verdade? Quem diria que estejamos agora, essa palestra aqui está sendo gravada, transmitida e gravada no mês de setembro. E quem diria que em setembro nós ainda estamos com todos esses cuidados e uma taxa assim, bastante alta de contágios, de pessoas que faleceram em virtude das implicações aí do vírus. Eu estou aqui com minha máscara na minha mesa aqui. Aqui no estúdio também seguimos todos os protocolos. Quem diria, né? Eu digo assim, quem diria, porque quem me conhece sabe que eu sou funcionário da Seichonoye, eu trabalho na sede central da Seichonoye, que fica mais ou menos umas 4 quadras, né, compridas daqui onde eu estou, no estúdio, que fica na Sub7. Eu imaginava, pensando de maneira pessimista, que seria 3 meses. Eu imaginava, não, vai ser, olha, assim, pensando de maneira negativa, vai ser 3 meses, porque vamos voltar antes. Mas olha, quem diria eu caí do cavalo, né? Porque até agora eu estou trabalhando de maneira remota, ou seja, home office da minha casa, como muitos dos meus colegas estão trabalhando desse jeito, e como muitas pessoas, né? Assim, pessoas no sentido geral. Talvez você que está me ouvindo agora também está trabalhando de casa. Ontem eu encontrei um vizinho no elevador do prédio e ele também comentava sobre essas mudanças e que ele está trabalhando de casa, que não sabe quando que ele vai voltar a trabalhar. Enfim, e agora? Nós, espiritualistas, religiosos,
que falamos sobre a inexistência da doença, qual que é a nossa postura? Que postura que nós devemos ter? Uma postura de filhos de Deus, uma postura de pessoas reverentes, uma postura de pessoas que seguem todos os protocolos, uma postura de uma pessoa que acredita que, na essência, todos somos perfeitos filhos de Deus. Mas no plano fenomênico, o ambiente sempre ele vai se manifestar tal qual esteja a nossa mente. Okay? A mente ela vai possibilitar uma abertura para que a imagem verdadeira, a essência, ela se manifeste nesse mundo fenomênico, ou ela, na realidade, vai provocar algumas interferências. Né? Imagine a mente como sendo uma janela, e se essa janela está escancarada, a luz da imagem verdadeira vai entrar no seu lar. Se essa janela está meio aberta, ela vai entrar a luz, mas não tanto assim. Se ela tiver uma cortina, a luz vai entrar a luz, porque a luz ela tem muita força, mas talvez não de maneira não tão forte como se tivesse aí escancarada com toda a janela aberta. Bom, pessoal, essa é uma pequena abertura do nosso vídeo, porque como eu mencionei, hoje nós vamos falar de sustentabilidade. E ele é um assunto muito importante. Não vá para outra palestra, nem pensa, poxa, mas eu quero na realidade saber de prosperidade, de saber de saúde. Não, espere aí, analise, estude, porque nós somos seres que não devemos somente estar trabalhando e pensando no agora, mas também no futuro. E a sua forma de vida interfere diretamente nas circunstâncias que estão acontecendo hoje. Por isso que quando nós falamos de meio ambiente, não é um tema longe para uma situação que ainda não estou vivendo. Não, você já está vivendo, sim. Você está sentindo a interferência de toda a mudança climática. Toda a mudança climática. E essa mudança climática, em grande parte, ela está acontecendo pelo modus vivendi do ser humano. Ao vir até aqui, até a subsede, eu vim de carro, eu estava ouvindo algo mais relacionado ao estado de São Paulo, que é o aumento de preço de todos os produtos derivados do leite. Né? E a explicação que as pessoas entendidas nesse porquê de que aumentou tanto, né, o queijo, os frios de diferentes tipos, né, o pão sobre todas essas coisas, o leite, claro, naturalmente. Por que aumentou tanto, né? Alguns chegando até um aumento de 15% ou até passando de 15%. E lógico que isso vai repercutir no bolso do consumidor. Né? E a explicação é pela seca que houve principalmente nos estados do sul neste ano. Mas isso nunca acontecia? Claro que sim, todos os anos, mas estamos vendo e presenciando que esses eventos da natureza, ou secas muito grandes, ou muita chuva, e aí terras, né, alagadas e a lavoura que se perde, ela está se dando de uma maneira muito mais prolongada, esse período, por exemplo, de seca, muito mais prolongada. Quem acompanhou as recentes, digo de meses atrás, nós sabemos que principalmente o estado do Rio Grande do Sul passou maus bocados, os agricultores, né, pela seca extremamente prolongada e extremamente severa, né, no seu impacto. E claro que isso vai impactar, né? Vai impactar em vários sentidos. E um deles, que talvez aquilo que mais impacte de imediato, é no seu bolso, né? No seu bolso. E por que então estamos vivendo todos esses eventos da natureza? Tem eventos da natureza que acontecem de maneira natural, que é normal, que é da época, que é do período, ou que é da região desse determinado país, ou dessa determinada região.
naquela região acontece em determinado tempo do ano. Por que que isso isso aí acontece de forma natural? Sim, mas o que eu estava comentando é que está acontecendo de forma mais intensa, mais severa e mais prolongada. E ainda mais em algumas regiões onde isso antes nunca acontecia, né? Ontem eu assisti no programa um tremor de terra considerável numa cidade no interior do estado da Bahia. Uau, isso não acontecia com essa intensidade, né? Bom, então por isso que eu falo que esse tema ele é muito importante para todos nós. E lembrando ainda sobre todas essas coisas, que não se trata somente que futuro, ou que vida, ou que planeta vamos deixar para as nossas futuras gerações, embora isso é algo bastante importante que pensemos, né? Muito importante. Quando falamos de futuras gerações, estou falando dos seus filhos pequenos, dos seus netos, dos seus bisnetos que talvez ainda nem nasceram. Porque quando dissemos futuras gerações, parece que é pessoas de outro lugar. Não, não, futuras gerações da sua vida, da sua família, dos seus compatriotas, sabe? Das pessoas da sua cidade. E não somente isso, mas esses eventos e efeitos que estão acontecendo e atingindo a nossa maneira, a nossa forma de vida, ela vai se dar e já está se dando de maneira mais imediata. Então, quando falamos futuras gerações, não pensem que essas consequências tão graves vão acontecer num futuro distante, né? Não caia nesse engano, né? Quem sabe se eu voltar vivo? Muito provavelmente você esteja vivo, sim, e muito provavelmente você, sem perceber algumas vezes, você já está alterando a sua rotina de vida por causa desses eventos. Então, hoje nós vamos falar de sustentabilidade e dessa integração sustentável entre a natureza, Deus e o ser humano. E, como mencionei, eu vou utilizar o canto e louvor à natureza. Principalmente, nós vamos falar sobre a oração para visualizar a grande harmonia entre Deus, natureza e seres humanos. Esta oração ensina a verdadeira origem do ser humano, parte integrante da natureza, eliminando a crença errônea da humanidade de que o ser humano e a natureza são formas de vidas distintas. Então, esta oração, ela tem esse propósito de esclarecer, de eliminar a crença totalmente errada de que o ser humano está aqui, a natureza está lá, como seres totalmente diferentes. Que eu sou uma forma, um tipo de vida muito mais elevado que outros tipos de vidas mais frágeis, talvez, como um vegetal, né? Nós devemos desmistificar e arrancar pela raiz essa crença errada, porque quando falamos de vida, nós fazemos parte dessa vida como um todo, sejam eles seres animais, vegetais e minerais. Então, vamos estudar essa oração, principalmente para que compreendamos, né, como eu devo me relacionar com os demais seres, ainda que esses demais seres, eu que vivo numa cidade, né, numa metrópole muito grande como São Paulo, mas será que eu interfiro na vida desses demais seres? Claro que sim, você interfere muito. Por que você interfere muito? Porque você é o que nós né, somos os chamados consumidores. Okay? Consumidores. Nós consumimos. E aí está a questão, né? Que tipo de prazeres que nós temos, que tipo de consumos nós fazemos, porque esses consumos movidos por prazeres pessoais ou particulares fazem com que a vida esteja desse jeito, com que a vida como um todo esteja desse jeito. Talvez você me diga, mas olha, Gabriel, mas olha tudo aquilo que eu faço. Pode ser que você esteja, olha, ok, continua assim. Mas claro que grande parte das pessoas que nos assistem, e eu mesmo aqui também, temos que reflexionar um pouco mais. E
criar imediatamente medidas para provocar um impacto menor nas demais vidas e, como eu falei, na vida dos nossos descendentes. Bom, explicando um pouquinho o que seria essa sustentabilidade, é um termo, não é um termo novo, mas se fala muito nos últimos anos, né? Sustentabilidade poderíamos resumir em equilíbrio, né? É a palavra o conceito que procura manter um equilíbrio entre algumas partes. Desenvolvimento sustentável, você já deve ter ouvido falar também, se refere ao desenvolvimento econômico, político e cultural, atrelado à preservação do meio ambiente, sempre essas partes todas buscando um equilíbrio, onde um deles não seja mais beneficiado, entre aspas, beneficiados, em detrimento do outro. E o que mais nós vemos nessa nossa forma de vida é uma busca intensa em conforto, em prazer, satisfazer os nossos prazeres, né, do ser humano, mas em detrimento de uma escassez cada vez mais das coisas naturais, né, da natureza. Então, aí não tem um equilíbrio quando somente uma das partes é beneficiada. Aliás, o professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seichonoye, ele nos fala em que essa relação entre os seres deve ser de auxílio mútuo, né? Um auxiliando o outro mutuamente. Mas enquanto você esteja somente recebendo os benefícios da natureza, mas não oferece nada para a natureza, aí não tem sustentabilidade, não tem equilíbrio, Muito tem sido feito. De fato, muitas coisas têm avançado nas medidas técnicas que são colocadas em prática, sejam elas em governos, em sistemas de governos, como, por exemplo, uma medida técnica facilmente compreensível, é o uso de energia renovável. Então, cada vez mais os governos estão se esforçando para implementar uma matriz energética onde não impacte negativamente o meio ambiente. E esse tipo de energia é chamada de energia renovável, porque ela não causa um impacto ao meio ambiente, não retira, fugiu a palavra, não retira do meio ambiente somente para o nosso conforto. E a energia é algo muito, muito importante que você preste atenção ao seu consumo, porque cada vez mais precisamos de energia, né? De energia elétrica, né? É a isso que estou me referindo. E os sistemas econômicos, eles precisam dessa energia elétrica para sustentar a sua produção econômica, o seu sistema econômico. Então, nós devemos, como consumidores e religiosos que somos, prestar muita atenção o quanto eu consumo de energia. Porque se você aumenta mais o seu consumo de quilowatts de energia, mais você vai criar uma demanda. E tendo mais demanda, dependendo de como que essa energia vai chegar ao seu lar, você vai provocar uma demanda do uso de energia que talvez impacta demais. E o uso de energia atualmente no Brasil, onde grande parte nós consumimos é energia vinda de hidrelétricas. Bom, ok, não vou falar isso detalhadamente, e claro que a energia hidrelétrica, ela alaga, ela destrói grande quantidade de terras, onde muitas vezes aí existia uma vida natural, né? Tem regiões onde foram criadas hidrelétricas, onde aí existia talvez também mata nativa, olha só. E se destruiu todo aquele ecossistema que lá existia. Claro que nós temos órgãos que reclamam e protestam, o IBAMA, por exemplo, né? Mas, bom, essas são outras questões que vêm já de longo tempo. Então, olha só como essa sustentabilidade, esse equilíbrio, quando falamos de nações, de governos,
elas são importantes. E também tem avançado muito os sistemas econômicos. Atualmente, nós vivemos num sistema econômico que poderíamos dizer que seja um sistema, poderíamos não, é um sistema linear, onde a indústria, vamos dizer assim, resumindo, ela retira da natureza a matéria-prima, ela faz com que essa matéria-prima ela passe por um processo, esse processo até ser criado um determinado produto, ela vai seguir a sua cadeia, sua sequência, até chegar ao seu mercado, ao mercado onde você compra, o supermercado, onde vai estar lá o consumidor para retirar aquele produto e depois esse consumidor descarta o lixo, né? Eu falo assim porque, na realidade, descarta o lixo, porque dependendo da maneira com que você se relaciona com esse recurso tão valioso que nós chamamos como lixo, que na realidade já não é mais lixo, né? Porque ele pode ser manufaturado, ele pode passar por um processo, ele pode ser reutilizado, mas ainda não vivemos uma grande porcentagem de reciclagem desse lixo, até porque muitas vezes você compra produtos que talvez não possam, neste momento, nessa época atual, com essa tecnologia que nós temos, ser reciclado. Isso seria, a grosso modo, de forma muito simples, explicar o que é uma economia linear. Né? Linear, onde eu subtraio, eu retiro de um lado, mas eu não reponho. Okay? Eu vou retirar de um lado, eu vou processar, eu vou seguir toda essa cadeia econômica até chegar ao consumidor e o consumidor, depois de usufruir daquele produto, ele descarta a embalagem, descarta o que sobrou e acaba jogando fora. Bom, mas também tem outros modelos de outros entusiastas econômicos, né, que propõem outro tipo de economia, como a economia circular, onde na realidade de fato funciona como se fosse um círculo, onde esse círculo ele vai girando, né? E esse tipo de sistema econômico propõe que na realidade nós não somente retiremos da natureza para nosso consumo numa economia linear, onde somente eu tiro. Imagine você só tem o bolso cheio de dinheiro e você somente está tirando. Um dia vai acabar. Né? Da mesma forma, é o que está acontecendo no sistema econômico onde nós, em grande parte, vivemos, né? Que é esse sistema linear. Mas tem esses sistemas econômicos que se chama economia circular, por exemplo, é muito atual. Quem é curioso, que quer se inteirar mais, só buscar lá o que é o conceito de economia circular, onde se propõe que a economia ela gire de determinada forma, onde se volte para a natureza aquilo que nós retiramos. Né? Também tem os economistas que defendem que as indústrias devem, no seu balanço, né, final, utilizar o critério, o sistema chamado triple bottom line. Que seria bottom line? Seria aquela linha final do balanço, né? A conta final, o saldo final. E que esse saldo final não seja somente econômico, que também tenha uma outra coluna onde eu analise o impacto social daquela indústria, daquele comércio e também o impacto do meio ambiente, por isso que é triplo. Né? Então, é também muito interessante para quem gosta, né, entender. Né? E se você é proprietário de um comércio, embora seja pequeno, médio ou grande, interesse-se por esse tipo de assuntos, para saber o quanto que o seu empreendimento impacta a sociedade e ao meio ambiente como um todo, não somente aquela linha onde nós vemos os ganhos ou as perdas, né? Os superávites, né? Ou a perda que nós tivemos ao longo de um determinado período. Okay? Nós deveríamos buscar os superávites em tudo, né? Na parte social, na relação com as pessoas, onde esse empreendimento está inserido, e também essa relação do meio ambiente. A Seichonoye, como um todo, ele se preocupa muito com isso. Né? Então, não é somente os conceitos religiosos que nós
pregamos, mas também internamente nas suas sedes, principalmente atualmente na sede central, na subsede, na Academia de Ibiúna, existe aí sim uma política de relação com o meio ambiente, onde nós procuramos cada vez mais impactar da melhor forma possível. E aí foram criadas várias ações, várias estratégias. Entre elas, a instalação de painéis solares, onde você, com isso, faz com que o consumo de energia, o consumo de energia que vem da rua, né, das hidrelétricas, né, em sua grande parte diminua, e com isso provoca menos impacto, mas nós alimentamos nossos trabalhos, isso numa época normal, e nós atualmente não estamos numa época normal, claro, nos alimentamos da energia do sol para que o impacto ao meio ambiente seja menos possível. Eu acredito que a energia do sol não para, né? Não tem quarentena com a energia do sol. Então, provavelmente, como os trabalhos eles se reduziram de maneira presencial bastante grande, deve ter acontecido uma maior economia nessa época. Pois bem, isso eu gosto de estudar várias coisas relacionadas a esses assuntos, porque eu acredito muito de que a minha vida impacta, sim, ao ambiente ao redor, que a sua vida impacta também o seu ambiente ao seu redor. E o ser humano ele não pode ser aquele tipo de pessoa, um robô, onde executa exatamente aquilo que ele está programado por outros. Abre o olho, tenha muito cuidado. Você, como religioso, tem que pensar. E essa forma de vida está de acordo com o ensinamento que eu professo? Essa relação que eu tenho com aquilo que eu consumo está de acordo com aquilo que eu acredito? E se não está de acordo, o que eu preciso fazer? Vá mudando aos poucos, né? Às vezes essa mudança drástica demora, custa um pouco mais, ou às vezes você quer mudar e se esforça, mas como pensa que não consegue, depois volta atrás. Mas se você for mudando aos poucos os seus hábitos, eu tenho certeza que aí vai melhorar. O que nos diz o senso comum da maioria das pessoas? Embora há tempo que se alerta sobre as graves consequências ao meio ambiente e o que tudo isso ocasionará às gerações futuras, pelo senso comum, a grande maioria, na prática, não abre mão da sua forma de vida atual relacionadas ao consumo. Por que será que, diante de tão grave prognóstico, custa muito mudar? Vamos ver. Se o fato de expressar palavras negativas, para que a gente comece a compreender e entender o porquê, né? Se o fato de expressar palavras negativas está relacionado à conscientização da existência de algo chamado mal, podemos dizer que é pela conscientização equivocada da relação do homem com a natureza que dificulta a mudança do estilo de vida. Pensamentos ou crenças como a natureza tem a função de servir o homem, a natureza tem essa função de servir o homem e a natureza são distintos. Quanto mais consumo, mais feliz eu sou. E a memória curta. E o que é isso? Vejam só, pelo senso comum, as pessoas aprovam esse tipo de pensamento. A natureza tem função de servir o homem. Então eu tenho todo o direito de subtrair a minha parte, né? Me beneficiar da minha parte da natureza. O homem e os demais seres são distintos também. Eles não pertencem à mesma espécie. Então, como não pertencem à mesma espécie e eu, ser humano, né, estou num patamar mais elevado, é o meu direito. Muitos podem pensar assim, né? Muitos podem, e aliás, muitos pensam desse jeito. Quanto mais eu consumo, mais feliz eu sou. Será que é isso mesmo? Então, mas pelo senso comum, as pessoas pensam desse jeito. Elas ficam extremamente felizes quando elas conseguem consumir aquilo que elas pensam que é algo que vai lhe proporcionar felicidade. Se deram conta como a felicidade está de pernas para o ar?
o conceito de felicidade, de uma vida boa, tudo isso está de pernas para o ar. O senso comum, ele fala isso, mas você não deve ser uma pessoa que se influencia pelo senso comum. E o que é memória curta? É que nós, embora a nossa capacidade ela seja infinita quando nós falamos de imagem verdadeira, e ainda quando nós falamos de fenômeno, de capacidade mais limitada fenomenicamente, a nossa memória deveria ser muito mais ampla. Só que a nossa memória tem sido muito curta. Nós precisamos perceber e analisar e aprender com a história. Os eventos passam e depois de um tempo nós esquecemos e voltamos a viver uma vida em busca somente do consumismo e dos prazeres. Preste muita atenção para que quando esta época aqui de pandemia culmine, de fato seja uma nova forma de vida, como o pessoal fala, um novo normal, mas que esse novo normal seja um novo normal com base em ética, em moral, em coisas corretas, não voltar àquilo que era. O que você deve cuidar é que tanto você como os seus seres queridos ao seu redor, quanto a sociedade que você está vivendo, não volte ao que era antes. Esse é o detalhe com essa nova normalidade. A nossa memória, e pelo que conta a história, a nossa memória tem sido muito estreita, muito curta. Né? Devemos ampliar a nossa memória e aprender com os erros do passado, com as coisas erradas que deram no passado, e não deixar que pelo menos que esses mesmos erros se repitam no futuro. Okay? Essa é a nossa função e a nossa, eu diria, talvez, alguns não gostam da palavra obrigação, mas eu diria que sim, é a nossa obrigação como pessoas nós vivemos numa sociedade. Né? Uma sociedade, e numa sociedade, cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Então, na sua parcela de responsabilidade, não se deixe enganar pelo esquecimento. Não se deixe enganar por consumismo, por prazeres que não lhe trazem e nunca lhe trarão a verdadeira felicidade. No canto Louvor à Natureza, na página 40, né? Aqui essa página 40 não é da oração, é propriamente do canto Louvor à Natureza. Fazei com que vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar o divino. Então, como que eu posso, professor, né, leitor Mário Gabriel, como que eu posso fazer para que essa memória se amplie um pouco mais? Aproveite agora já, a partir desse momento, fazer com que vossos desejos, a sua forma de vida, que não precisa ser igual à minha forma de vida, mas que ela se subordine àquilo que é divino, àquilo que é de Deus. Utilizando isso como um parâmetro, você vai conseguir melhorar a sua forma de vida. Uma boa dica para isso, sem dúvida alguma, que é a prática religiosa, que é a meditação Shisokan, que é a leitura dos cantos em louvor, da sutra sagrada, os atos de caridade, né, as 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye, esse é o nome que nós damos para essas 3 práticas religiosas, porque racionalmente, às vezes, custa um pouco, podemos equivocar-nos, embora a razão é algo muito importante na vida de um indivíduo. A razão é tudo aquilo que nos faz pensar. Será que isso é certo? Se eu continuar assim, aonde que eu vou dar? Né? Aonde que eu vou parar? Você vai utilizar a razão. Mas quando você une a razão e ainda ou você dá um up nessa procura pelas coisas certas, entrando em sintonia com aquilo que é divino, né? Ou seja, com Deus, aí não há falha. Porque a razão, muitas vezes, ela pode se contaminar pelo senso comum. Ela pode se deixar influenciar por ideias contrárias, ideias erradas, por costumes ou culturas erradas. Então, o que não há erro em você procurar em Deus a resposta certa. E
não há um outro meio senão a prática diária. Então, a prática da religiosidade na sua vida, no seu cotidiano. Embora, independente, daquilo que você faz neste momento, se você está empregado, se você está desempregado, se você é dono de um empreendimento, independente de qualquer forma, se você está morando sozinho em casa, se você está morando com a família, se você tem convívio familiar muito próximo, porque eles moram aí com vocês, independente de como que você se encontra nesse momento, a procura no divino, a procura expressar aquilo que é divino, a procura expressar aquilo que vem de Deus, sempre ela vai te guiar para o caminho certo. Sempre ele vai fazer com que você trilhe o caminho certo. Cuidado, dizem que Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, então não se assuste pela circunstância do momento. O importante é você focar a mente naquilo que vai te levar até o resultado final, com muito sucesso, de maneira sustentável, né? De maneira equilibrada, de maneira que todos sejam felizes e prósperos. E quando falo felizes e prósperos, não é, novamente, que me refiro exclusivamente ao ser humano. Estou falando de todas as vidas. Todas as vidas, elas precisam prosperar na mesma proporção. E prosperar no sentido amplo da palavra, né? Não no sentido econômico somente. Muitos, prosperar já vem um cifrão na cabeça, né? No sentido amplo. Vamos lá, agora sim, falando da oração. Na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. Na imagem verdadeira, na essência de tudo, na vida criada por Deus, não há eu, Deus e natureza, ou, sabe, um para um canto, Deus para um canto, natureza para o outro e eu lá para o outro lado. Né? Não há. Esses três elementos, né, Deus, natureza e seres humanos, estão juntos como sendo uma única vida. E não há uma descontinuidade, não são elementos separados. Também, como diz aqui, não há conflitos entre eles, entre a vida da natureza, entre Deus e o ser humano. Há uma harmonia, porque elas fazem parte de uma única vida. O sentido da harmonia, do amor, é a unidade. Quando há separação, aí já provavelmente é meio passo para essas partes não se considerarem unas, né? Então, embora fisicamente parecemos seres diferentes, mas quando tratamos de imagem verdadeira, quando vemos a essência de cada uma dessas vidas no fundo, nós vamos chegar a uma única forma, a um único conceito de vida, onde não há separação. E você, essa vida individual, Deus e natureza, está tudo aí entrelaçado, né? Tudo entrelaçado, não há Deus por um lado, estamos juntinhos, mas Deus está aqui, a natureza está aqui e eu estou aqui. Não, é tudo uma única vida. O corpo físico que foi concedido aos seres humanos para sua autoexpressão é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza, a qual nos cerca. Olha que legal isso aqui, sabe? Olha que interessante. O corpo físico, o seu corpo físico, o meu corpo físico, do Álvaro que está aqui na mesa de corte, de todas as pessoas, é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza. Não é os elementos físicos, químicos que compõem o meu corpo e a natureza não são distintos. Vamos ver aqui. Aí vamos estudar um pouquinho de biologia agora, né? Vamos sair daqueles conceitos de economia, agora vamos para a biologia. A mesma composição química encontrada nos seres humanos encontramos na natureza. A ciência chama de molécula GOMS, ou seja, tudo aquilo que é vivo, orgânico e não vivo, inorgânico, é formado pelos mesmos elementos químicos básicos ou fundamentais.
Isso aqui, olha, para mim é interessantíssimo, né? Porque você vê seres, como disse aqui, orgânicos ou inorgânicos e que parecem coisas totalmente diferentes, mas os elementos químicos, as moléculas chamadas CHOMPs, que nós vamos ver aqui que moléculas são essas, são as mesmas. Esses elementos fundamentais. Claro que você vai ter outros elementos químicos, os vegetais e os minerais também, mas aquilo que é base, aquilo que se faltasse um deles não existiria, é único. É único. Em todos nós. Vamos ver o que é. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, né, enxofre. Esses 6 elementos básicos são únicos. Tudo é formado por elementos básicos. O que diferencia de vivo de não vivo seria a forma como eles se combinam, formando diferentes substâncias. Olha que interessante isso aqui. Então, olha, até na estrutura física, somos formados pelos mesmos elementos básicos. Molécula CHOMPs. Lembre-se disso, né? Você estudou com certeza isso em biologia. Né? Tem muitos educadores que estão aqui presenciando. Aliás, este dia dessa gravação, ela está sendo coordenada pelo nosso grupo de educadores, ao qual eu dou um abraço forte. O papel que cada um desempenha é indiscutível, né, de importância para a formação. Eu já faz muitos anos que saí de escola, embora eu procuro particularmente sempre estar estudando alguma coisa, agora já numa outra etapa, né, da minha vida, mas eu sempre procuro estar estudando, e estudando mesmo, não somente estudando a Seichonoye, eu procuro estar atualizado, mais ainda no que se refere à minha formação acadêmica como administrador. Eu gosto de estar sempre fazendo cursos de pós-graduação e algumas coisas assim, para estar atualizado e aprender coisas novas. Mas nessa época onde eu trabalho em casa, a minha esposa também, e a minha filha, né, que é adolescente, que está na época de estudar, né, está nessa fase de adquirir os conhecimentos primários, embora já não seja tão primários, porque ela está com 14 anos, e eu, todos os dias, né, de segunda a sexta, inevitavelmente, eu acompanho, porque nós estamos todos em casa, o estudo dela, né, olha, estamos vivendo também momentos muito agradáveis, eu particularmente, porque eu convivia muito mais fora da família do que dentro da família. E nessa época eu estou convivendo muito com a minha família, né? Minha esposa, minha filha e eu somos esses 3 membros dessa família França Melo, né? Claro que tem outros familiares, mas essa família, né? E onde nós temos aí a possibilidade de acompanhar um pouco mais a vida diária dos meus familiares, da minha esposa e da minha filha. E quando eu vejo a minha filha estudando, e o trabalho e a dedicação dos professores, justamente nessa época, né, como tiveram que ter resiliência em se reinventar para poder dar aula para os seus alunos, elas, pelo menos lá, né, com certeza todos, mas principalmente os professores da minha filha, fazem isso com muito carinho, com muito amor. E né, todos os dias eu lembro um pouco da minha época, né, da minha época na escola, no colégio. Eu creio que muitos sabem que eu não sou brasileiro, sou uruguaio, fui alfabetizado e morei no Uruguai até meus 18 anos. E o meu trabalho hoje na Seichonoye é com os países de Iberoamérica e África. Então, praticamente eu falo espanhol todos os dias devido ao meu papel, ao meu trabalho. E às vezes eu penso, nossa, mas isso aí será que eu estudei, né? Já esqueci. Mas é como é gostoso de ver, né? E com certeza isso você, que acabei de mencionar, você já estudou, né? Mas talvez nunca parou para se emocionar e perceber como a vida é magnífica,
como que ela utiliza os mesmos elementos materiais, químicos, para dar forma à sua vida. E ela se manifesta de maneira extremamente diversa. Então, olha só, dentro da própria espécie ser humano, quanta diversidade tem. Mas se você for aí ampliar a sua visão de vida manifestada, como ela é diversa. Quantos milhares e milhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres vivos que existem neste planeta. E quantos outros como formas inorgânicas, né? Como seres que nós chamamos de seres não vivos, mas que neles também existem as mesmas moléculas, os mesmos elementos químicos. Abençoados são os que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material. Coisas materiais são o resultado. Deus é a origem. Deus é a origem de tudo. Sempre com isso em mente. Deus é a origem, mas não é a origem das coisas materiais ou dos fatos que acontecem na sua vida pessoal, né? Nesse mundo tão tumultuado que estamos presenciando, que nos tocou ser contemporâneos de tudo isso e causadores também, em grande parte, de tudo isso. As coisas materiais são o resultado. Deus é a origem de tudo. Agora, para que essas coisas materiais elas possam expressar a vida de Deus, eu não posso criar uma interferência nisso. Eu não posso interferir de forma negativa. Pelo contrário, eu estou aqui para potencializar, eu estou aqui como um canal para que essa vida de Deus, origem, ela seja algo real. Também nas coisas materiais. Ok? Vamos seguir aqui. Vamos ver o que diz na próxima projeção. Não ver essa imagem verdadeira e olhar o indivíduo como realidade e centro de tudo, centro do mundo, é ilusão. Deus, ser humano e natureza. Então, não ver, não perceber, não dar-se conta dessa imagem verdadeira e olhar o indivíduo como centro, né, de tudo, como ele sendo o comandante de tudo e usando das coisas que nos rodeiam ao nosso bel prazer. Isso é ilusão. Né? Isso é você estar confundido. Né? Você se deixa levar por algo que não é real. Né? Você acredita que isso é verdadeiro, mas não é verdadeiro. Então, tudo aquilo que provoca um impacto negativo no meu semelhante e em toda a vida, na vida como um todo, isso não pode ser a criação de Deus. Porque se tudo aquilo que Deus criou, ele é perfeito, ele é completo. Lembra-se numa das primeiras projeções, na página 1, quando fala que todos fazemos parte de uma única origem, né, dessa vida, mas se essa manifestação há uma descontinuidade ou há uma desarmonia, isso não pode ser a vontade de Deus. Né? Isso é produto da minha ilusão mental. Aquela janela da mente que deve estar escancarada, aberta para que tudo, para que a luz da vida de Deus se manifeste, ela está com uma frestinha só. Né? Por quê? Porque a minha mente, ela por reconhecer um mundo distinto ao mundo criado por Deus, ao mundo contrário, ao mundo de conflitos, de usurpação da natureza, um mundo onde eu subtraio, um mundo onde eu condeno o outro, aponto o defeito do outro, onde eu entro em choque constantemente, se assemelha a uma janela que ela vai se fechando. Né? Claro que a luz sempre vai entrar, mas quanto mais fechada esteja a janela, menos luz, ou menos Deus, vamos dizer assim, vai se manifestar na sua vida. E qual que é essa ordem natural de todas essas coisas? É você colocar numa mesma linha, sem descontinuidade, Deus, natureza e seres humanos. Então, você não pode ser mais do que Deus nas suas ações, nem mais do que a natureza nas suas ações. Deve acontecer uma sustentabilidade, um equilíbrio, né, entre essas três partes, Deus, natureza e seres humanos. Já estamos chegando aqui ao final, mas eu vou, depois no finalzinho,
eu vou ler para vocês a oração que é belíssima, ok? Estou controlando bem o tempo para que eu não me perca, né? Na página 3, virando a página 3 para 4, diz assim: é tolice visualizar deficiências e inadequações na natureza e pensar que a natureza é um obstáculo. Olhar para uma parte da natureza, considerando-a como algo hostil e destruí-la, é vergonhoso. Ao fazer isso, os seres humanos perdem o sentimento de unidade com a natureza e causam a diminuição das bênçãos da natureza, inclusive a força autocuradora, e perdem até a razão de viver. Perde, inclusive, a razão de viver com esse tipo de atitude. Como é triste você ver aquelas imagens dos garimpos, né, principalmente lá na Amazônia, né, na região amazônica, e você ver aí hectares, hectares, hectares de terras destruídas. E qual é o benefício disso? Econômico, para muito poucos. É benefício econômico para pouquíssimas pessoas. Incalculável para os seres originários, né, para os índios que moram naquela região, a perda é incalculável. Para a natureza é muito maior. É muito maior a perda que estamos vivendo, que estamos presenciando. Mas o que eu posso fazer, Gabriel? O que você quer que eu faça? Né? Novamente, prestar atenção em tudo aquilo que você consome. Não consuma produtos que vêm de regiões, em áreas onde a natureza, embora legal ou ilegal, se fala de Amazônia legal, né? Embora seja Amazônia legal ou ilegal, aí há uma prática de destruição da nossa Amazônia, né? Então você, como consumidor, deve ter princípios éticos, corretos. Eu vou procurar um produto, você vai precisar se alimentar e consumir coisas que até o momento, por não ter uma nova tecnologia, vai provocar um impacto. Mas se você corretamente procura aqueles produtos que menos causam impacto, você vai, através da sua conduta, provocar que as indústrias e os governos, olha, está tendo mais demanda em produtos orgânicos ou esse tipo de produto. Ele é muito mais caro que aquele outro, mas as pessoas estão querendo mais este aqui. Então, olha, ninguém vai continuar produzindo algo que não tem demanda. Em determinado momento vai sair de circulação. Então, por que a situação está assim? Porque tem pessoas que consomem, né? Isso aqui não é um puxão de orelha, não, porque muitas vezes nós fazemos coisas de maneira inconsciente. Mas é um alerta. Entenda como um alerta e como um incentivo para mudar a nossa maneira, a nossa forma de vida. É tolice visualizar as deficiências e inadequações da natureza e pensar que a natureza é um obstáculo. Então é um obstáculo, eu vou destruir. Ao final de contas, é somente a natureza. A nossa vida é mais importante. Abra o olho, por favor. Eu vou ler a oração. Se você tem condições de acompanhar, pega aí o canto em louvor à natureza, ou se não, se você não está com ele, pode ficar em posição de oração e ir assimilando e refletindo essas palavras. Se você não tem condições para ficar em posição de oração, não tem nenhum problema. Na primeira possibilidade que você tiver, leia esta oração, porque ela é belíssima, não somente na sua harmonia literária, vamos dizer assim, mas no seu conteúdo, muito mais no seu conteúdo, naquilo que está sendo ensinado, naquilo que está sendo transmitido. Muito bem. Vamos lá. Oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. A natureza mantém e sustenta os seres humanos, fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria.
Os seres humanos são gratos por isso, amam a natureza, fornecem a ela nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. O corpo físico que foi concedido aos seres humanos para sua autoexpressão é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza a qual o cerca. Assim, os seres humanos obtêm o oxigênio da natureza e os transformam em energia, bebem água e a transformam em óleo lubrificante para si próprios e podem assimilar os alimentos para manter seus corpos físicos e crescer. Abençoados são aqueles que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material, a fundo na circulação das moléculas e átomos. Coisas materiais são o resultado, Deus é a origem. Deus, ao ver a imagem verdadeira em que todos os viventes estão em perfeita e completa harmonia, sustentando-se uns aos outros, declarou ser muito bom. Não ver essa imagem verdadeira e olhar o indivíduo como realidade e centro do mundo é ilusão. Quando eles colocam como centro a perda ou o ganho individual, os seres humanos acabam perdendo a visão da grande harmonia entre eles e a natureza. É tolice visualizar deficiências e inadequações na natureza. É pensar que a natureza é um obstáculo tentando colocá-la sob seu controle e alterar a sua composição a fim de usá-la para suas próprias vantagens. Olhar para uma parte da natureza considerando-a como algo hostil e destruí-la é vergonhoso. Ao fazer isso, os seres humanos perdem o sentimento de unidade com a natureza e causam a diminuição das bênçãos da natureza, inclusive a força autocuradora, e perdem até mesmo a razão de viver. Se os seres humanos veem a natureza como inimiga, como reflexo dessa mente em ilusão, aparecem situações na natureza que podem ser consideradas como hostis. Mesmo que os seres humanos devastem montanhas, cortem florestas, repressem rios, aterrem lagos e mares na busca unicamente da sua prosperidade, isso não é a vontade de Deus. Isso é obra criativa fracassada, que em nada espelha o mundo da imagem verdadeira que Deus declarou ser muito bom. Sempre chegará a hora em que aquilo que não é a imagem verdadeira encontrará a destruição e a ruína. É o colapso do que é falso, é a autodestruição do karma. Entretanto, não devemos considerar esse fato como sendo ira de Deus. Não devemos olhar para o tsunami movendo-se a alta velocidade, destruindo vastas áreas agrícolas, empurrando tudo à sua frente, e pensar que sejam ações de Deus, tomado pela raiva e fúria. Deus não destrói montanhas para aterrar os mares, Ele não cria nas praias as terras agrícolas, Ele não constrói fábricas, Ele não constrói aeroportos ou usinas nucleares. Eles são todos atos de seres humanos que pensam em seus próprios lucros e benefícios, sem considerar a extinção de plantas e animais. Terremotos que ocorrem no arquipélago japonês e nas áreas ao redor da Nova Zelândia são parte dos movimentos da crosta terrestre, que vem acontecendo repetidas vezes desde tempos remotos e não são definitivamente situações anômalas. Parecem anômalas, devido à estreita visão dos seres humanos. O parâmetro do tempo do seu pensamento ser curto é porque são muito egocêntricos. Não há como somente os seres humanos viverem e prosperarem eterna e abundantemente, enquanto conduzirem muitas vidas à extinção e destruírem o sistema de mútua sustentação e doação existente na natureza. A composição do mundo da grande harmonia é feita de tal maneira que todas as espécies de seres vivos prosperam apenas quando auxiliam, suplementam, complementam e doam-se reciprocamente. Os seres humanos, sem reconhecer isso, vendo
os demais seres vivos como sendo a sua ferramenta ou inimigo, ou mais ainda como sendo empecilho, estão modificando o mundo que por natureza é estável para o mundo de instabilidade. Os seres humanos precisam aprender com essa obra criativa fracassada. Um terremoto enorme não é a ira de Deus, é uma lição do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Somente quando não as temos mais é que percebemos quantas bênçãos a natureza nos tem dado. Estamos sendo ensinados que não importa quantas estruturas manufaturadas, lavouras, portos, estradas, linhas de força, sistema de internet nós construamos, se ignoramos e negligenciarmos a energia e a estrutura delicada e expansiva da natureza e cometermos o tolo erro de infringi-la e violá-la, a vida no mundo civilizado será destruída instantaneamente. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que é a nossa natureza verdadeira, está ensinando a nós, seres humanos, sejam mais humildes, conscientize-se de que vocês são parte da natureza, recuperem o eu que é um com a natureza. Não pensem nos infelizes que foram vítimas de desastres como se eles tivessem sido tocados pela ira de Deus. Deus é o Criador da terra, pura da imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Assim, não há necessidade dele ficar com raiva. Quando a humanidade não consegue despertar de sua profunda ilusão e não é mais possível interromper o aquecimento global e a mudança climática resultante da contínua destruição da natureza, passa a ser necessária que algo ou alguém seja o catalisador para despertar as pessoas do seu sono. Artistas que continuam a criar sua obra de arte sustentados pelo vício das drogas são incapazes de reconhecer as falhas do seu trabalho. E quando aparece alguém que diz enfaticamente esta obra está errada, quando este contínuo clamar da voz de Deus interior de um ou dois indivíduos não atinge muitas pessoas, é necessário que um grupo junte suas forças para chamar a atenção para o fato e dizer: esta obra precisa ser redesenhada, ela precisa ser refeita. Aqueles que expressam infelicidade ou desastre fenomênico exerceram esse papel precioso e nobre. Essas pessoas, de fato, são a nossa consciência, são os porta-vozes da verdadeira natureza do Filho de Deus. Elas são o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Com humildade, ouvimos agora esses preciosos ensinamentos do Bodhisattva que reflete os sons do mundo e expressamos nossa sincera gratidão e apreço ao mesmo tempo em que, como nossa nova resolução, caminhamos na busca da manifestação da imagem verdadeira do mundo criado por Deus. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, e assim concluo a reunião do dia de hoje, desejando que todos estejam e sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seicho Noye convida você para um momento especial, o momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seicho Noye,
do seu próprio lar um santuário. Você, a Seichonoye e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá! Muito obrigada!